Bom, meus queridos, na aula de hoje eu quero te ensinar a resolver equação do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? É isso que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Na aula seguinte eu quero te ensinar como resolver problemas de equação do segundo grau, mas vamos galgar uma coisa de cada vez. Sem mais delongas, vamos aos dois casos que tem. Raízes, o primeiro caso será de raízes inteiras e o segundo caso será de raízes fracionárias. Vem para mim aqui e vamos ao entendimento. Bom, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira coisa que nós devemos fazer é observar se o nosso número que está do lado do x quadrado, como não tem nada, vai valer 1. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Então, queridos, do lado desse x quadrado aqui, como não tem nada, quem será? Ah, professor, quando não tem nada do lado de uma letra, é o número 1. Exatamente isso. E essa, vou até colocar grandão, para você lembrar que a primeira coisa que tem que acontecer, quem tem que estar do lado do x quadrado tem que ser quem? 1, ok? Pronto, professor, é o 1 que está do lado do x quadrado. Então, perfeito, queridos. Vamos encontrar as raízes. Como é que eu faço? Olha só, quem que está do lado do x é o menos 5, ok? Então você vai trocar o sinal. Você vai trocar o sinal de menos 5. Agora vai ficar 5. E aqui você mantém, que é 6. Ok? Bom, o que você vai fazer agora? Sempre esse do meio vai ser a soma. Sempre esse do meio será a soma. Sempre esse da direita vai ser o produto, que é a multiplicação. Então o que eu faço? Eu vou trocar sempre o sinal do meio. Se é menos fica mais, se é mais fica menos. Agora, queridos, você vai pegar esse 6 aqui, ó, e vai fazer o quê? Vai achar os fatores dele. E sempre do lado esquerdo, você vai colocar o quê? Dois números que multiplicado dá 6. Sempre do lado esquerdo coloca o menor, ó, 1 e 6. Quem mais que dá 6 multiplicado? Professor, 2 e 3. Ok? Perfeito até aqui, meus queridos? E agora olha que interessante. A sua soma, ela é positiva. Então, sempre do lado direito vai ser o mesmo sinal da soma. Olha lá, então é mais. Ok? E o seu produto? Professor, o meu produto ele é positivo. Se ele é positivo, ele segue o mesmo sinal da direita. Então, acabou nosso exercício. Por que, professor? Porque é o seguinte, dois números que somado dá 5. Ah, se eu somar aqui dá 7. Se eu somar aqui dá 5. Como tem que dar 5, então a resposta, meus queridos, só pode ser quem? Professor, só pode ser 2 e 3. Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Então, resolvemos o nosso problema. Olha lá a solução onde estava aqui, ó. Ah, professor, é só isso? Simplesmente isso, querido. Resposta do problema. Então, você pode falar que as raízes... Professor, mas quem é x', quem é x duas linhas? Me perdi. Meu querido, não se preocupe com isso. Vou colocar só em questão de ordem crescente aqui. Eu vou colocar aqui o x' é 2 e o x duas linhas é 3. Mas isso você não se preocupa, ok? Porque não é par ordenado, então você não tinha que se preocupar com isso não. 2 e 3 é as raízes dessa equação do segundo grau. Professor, tem mais exemplos? Você vai mostrar mais exemplos? Vou sim, queridos. Vamos para o segundo caso. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, queridos? Verificar se quem está do lado de x ao quadrado é 1. Quando não tem nada é 1, professor. Então tá perfeito. Quem não tem ninguém do lado dele, então é 1, tá tudo perfeito. E tem que ser 1 positivo. Vou até colocar aqui, ó. Tem que ser o que, professor? Tem que ser sempre o que está do lado do x quadrado. Tem que ser sempre o que? 1 positivo. Ó, essa é a regra central. Ok? O que eu faço agora, professor? Você vem e troca o sinal do meio, sempre. Se tá mais 7,
Se tá mais 7, vai ficar menos 7. Ah, se tá 7, fica menos 7. E o último aqui, o 12, permanece sendo 12. Ok? Lembrando de um detalhe chave. Sempre o meio representa uma soma. Sempre o canto representa uma. Então, sempre o meio será uma soma. E aqui no canto, do lado direito, sempre será uma multiplicação. Ok, meus queridos? E agora nós vamos pegar esse 12, olha que lindo isso. Esse 12 aqui, e nós vamos fazer o quê? Achar os fatores dele. O que são os fatores, professor? Os números que multiplicam que dê 12. Sempre do lado esquerdo você coloca o quê? 12. Quem é 12? Sempre do lado esquerdo coloca o menor. Ah, professor, 12 é 1 vezes 12. Perfeito. Tem mais alguém? Tem. Professor, se 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 6 também dá 12, outro fator. 3 e 4 também dá 12. Tem mais alguém? Não, não tem mais ninguém, professor. Perfeito, não tem mais ninguém. Ok? E agora, professor, o que você vai fazer? Olha, elementar, meu caro o Odson. Agora, sempre, a soma, o sinal dela é o quê? Negativo. Então, sempre do lado direito aqui, ó, sempre vai ser o sinal dessa soma, ó, menos 6, menos 4. Ok? E agora, aqui você percebe que deu quanto? Deu 12. O produto, ele é positivo. Ele mantém o sinal, então, dessa soma. Portanto, nós temos menos 1, menos 12, menos 2, menos 6, menos 3, menos 4. Bom, professor, mas qual desses três vai ser? Vamos entender aqui, meus queridos. A soma tem que dar menos 7. Se eu somar aqui, ó, se eu somar aqui, daria menos 13. Menos 13 para mim não serve. Se eu somar aqui, dá menos 8. Menos 8 para mim não serve. Se eu somar aqui, dá menos 7. Opa, menos 7 para mim serve. Então, encontramos a nossa solução. E a nossa solução, então, seria nessa terceira linha aqui, que vai ser menos 3 e menos 4. Então, as raízes, então, seria quem? Menos 3 e menos 4. Ok? Se você ficar com alguma dúvida, é só colocar nos comentários. E se você resolver por equação de segundo grau ou por outra técnica, coloque aí nos comentários para que a gente possa discutir. Lembrando que a matemática é um poço infinito de soluções. Ok? Essa é uma técnica muito legal que você ganha um tempo violento e até gostoso de resolver. Esse é o negócio. Tá bom, meus queridos? Vamos para mais uma. X ao quadrado menos x menos 12. Bom, a regra está mantendo. O do lado x quadrado é 1. O que eu faço aqui? Ó? Ah, professor, agora está menos 1. Está menos 1. Você vai vir aqui e vai trocar o sinal do meio. De menos 1 vai ficar 1 positivo. E aqui do lado direito sempre mantém o sinal. Se é menos 12, continua sendo menos 12. Então você vai sempre trocar o sinal do meio, ó. Aqui, ó, você sempre vai trocar o sinal do meio. Você troca o sinal do meio e mantém o último, ok? Ó. Então vamos lá. Ah, professor, e sempre aqui no meio é soma. E sempre da direita é uma multiplicação. Exatamente isso, meus queridos. Então vem para mim aqui. Vamos encontrar os fatores de 12 que nós já temos. Que nós fizemos no exercício anterior. Mas vamos repetir aqui. Sempre do lado esquerdo do menor para o maior, ó, 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 4 dá 12. Só que agora, do lado direito aqui, ó, do lado direito, sempre será o sinal da soma. E o sinal dessa soma, ó, tem que dar 1. Sempre é soma, vai dar positivo. Então aqui mantém o sinal da soma positivo. Ok? Ó, positivo. Agora olha para o sinal do produto. O sinal do produto é negativo. Se o sinal do produto é negativo, você vai fazer o quê? Trocar o sinal da soma. Se é mais, aqui vai ficar menos, menos, menos. Pronto! Resolvido o nosso problema. Porque ele diz que a soma tem que dar 1. Se eu somar aqui... Ah, professor, se você somar aqui dá 11. Ok? 11 não serve. Se eu somar aqui, dá 4. Se eu somar aqui... dá 1. Opa, se deu 1,
É o que eu estou querendo. Então, quem são as minhas raízes? Menos 3 e 4. Problema encerrado. Então vamos lá, meu querido. Primeiro passo, verifico se do lado x quadrado é 1. Agora o que eu faço? Eu troco o sinal do meio. Eu troco o sinal do meio. Se é mais 1, vai ficar menos 1. E se é menos 12, do último aqui sempre mantém. Então, menos 12. Ok, meus queridos? Sempre no meio é soma. E sempre do lado direito é uma multiplicação. Professor, e agora? Agora, meus queridos, vem para mim aqui, ó. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Os fatores de 12. Ó. Sempre os fatores desse último aqui, ó. Tá? Nós já sabemos quais são os fatores, mas vamos fazer aqui. Importante demais, olha só. Os fatores vai ser sempre lado esquerdo igual do menor para o maior. 1 e 12. 2 e 6. Estou fazendo toda hora para você treinar, ó. E 3 e 4. Ok? Agora vamos lá. Professor, vai bem devagarzinho para eu entender. Olha só, a soma tem o sinal negativo, ó. Menos, ó. Então, esse lado direito aqui, ó, vai sempre respeitar esse sinal. Então, se é menos, então esse lado direito sempre vai respeitar o sinal da soma, que é negativo. Então, aqui é menos, menos e menos. Ok? Agora eu vou olhar para o sinal do produto. Ó. O sinal do produto é negativo. Então, se o sinal do produto for negativo, você vai colocar o sinal do lado esquerdo aqui, só que invertido em relação ao da soma. Se é menos, aqui vai ficar o quê? Mais. Ok? Ó. Professor, você vai colocar mais, exatamente isso. E agora, queridos, somando tem que dar quanto? Menos 1. Se eu somar aqui, dá menos 11. Menos 11. Se eu somar aqui, dá menos 11. Se eu somar aqui, dá menos 4. E se eu somar aqui, dá menos 1. E eu quero exatamente que a soma dê menos 1. Então, professor, você já achou a resposta? Exatamente. Epa. Eu quero que a minha resposta dê menos 1. E aonde está dando menos 1, queridos? Professor, está dando menos 1 exatamente na terceira linha. A terceira linha está dando, então, 3 e menos 4. E a soma deu menos 1. Portanto, meus queridos, olha lá, a soma dá menos 1 e o produto dá menos 12. Mais um problema resolvido. Raízes 3 e menos 4. Meus queridos, é simples assim. Nós temos que tomar um pouco de cuidado no sinal. O que eu tenho que fazer, professor? Vamos de novo. Eu observo se o que está do lado do meu x quadrado é o número 1 positivo. Opa, é 1 positivo. Perfeito. Aí o que eu faço? No meio, eu vou sempre trocar o sinal do meio. E sempre eu vou manter o sinal do lado direito, sempre. Então, no caso, igual o exercício 1, o A que nós fizemos, era menos 5, ficou 5. E do lado direito era 6, manteve o 6. Sempre no meio será uma soma e sempre do lado direito será o quê? Produto. Produto é o quê, professor? É a multiplicação. Aí eu vou fazer o quê? O fator desse produto. O que significa o fator? 2 números que multiplicado, no caso do A, que multiplicado dê 6. Que no caso do B, que multiplicado deu 12. Quais são os fatores? No caso foi 1 e 6, 2 e 3 e assim vai. Ok? Professor, mas sempre tem que ser o A igual a 1. E quando o A não for igual a 1? Agora nós vamos fazer o caso quando o A for igual a menos 1. Ok? Eu vou te ensinar agora. Vem para mim, bem tranquilo, bem gostoso. Olha lá. Menos x quadrado mais 8x mais 20. Perceba que agora o seu A é negativo. E aí, professor, o que eu faço? É elementar, meu caro Watson. É só você vir aqui e multiplicar por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo. Olha só que lindo. Professor, e daí para frente? O que eu faço? Agora o seu A ficou 1. Você vai fazer o ritual que você conhece. Troca o sinal, vai ficar 8. E aqui mantém menos 20. E agora? Agora aquilo que você já conhece. Aqui é soma
E aqui é produto. E sempre você vai fazer o fator do produto. No caso, você vai fazer o fator de 20. Ok? Ó. Então, vamos fazer o fator de 20. Opa, fator de 20. Vai bonitinho aí, meu querido. Sempre do lado esquerdo coloca o menor. Vamos lá. Dois números que multiplicar dê 20. Ah, professor, é simples. 1 e 20 dá 20. Exatamente isso. O que mais? 2 e 10. Perfeito. O que mais? 4 e 5. O que mais? Não tem mais ninguém. Tá bom até aqui. Agora eu vou olhar para quem? Agora o seu olhar, meu querido. O seu olhar é para o sinal da soma. Ele é positivo. Ó. O sinal que não tem nada é positivo. Então, sempre do lado direito aqui ele vai ficar com o sinal da soma. Então, ele é o quê? Ó, positivo. Perfeito, meus queridos? Agora, olha o produto. O produto, o sinal dele é negativo. Então, sempre vai trocar o sinal da soma. Se é mais, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos. Pronto! E agora, professor, o que vai acontecer? Vem para mim aqui, meu querido. A soma tem que dar 8. Se eu somar esses dois aqui, dá 19. Se eu somar esses dois aqui, dá 8. Se eu somar esses dois aqui, dá 1. Mas, professor, ele quer que a soma dê 8, então já achamos. Está na segunda linha. Olha só que lindo isso. Ah, então as raízes vai ser o quê? Menos 2 e 10. Resposta do nosso problema. Ok, queridos? Vamos para mais um aqui. Vamos para o F agora. De novo, vamos multiplicar por menos 1. E aí vai ficar, então, x quadrado mais 35x. 35x menos 36 igual a 0. Bom, agora é 1, troca o sinal do meio. De 35 vai ficar menos 35. E aqui mantém o sinal, logo menos 36. Vai ser o que aqui? Ah, professor, sempre no meio é soma e sempre é produto. Perfeito até aí, meus queridos? Perfeito, professor? Então vamos fazer aqui. O que eu faço agora, meus queridos? Professor, agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer os fatores de quem? Do produto. Vai fazer os fatores de 36. Quem são os fatores de 36? Vamos colocar aqui, ó. Ah, é verdade, professor. Os fatores de 36. Então vamos fazer quem são os fatores de 36? 1 vezes 36. Ó, que lindo isso. O que mais? 2 e 18. O que mais? Ah, 3 e 12. Isso aqui é tão bom, querido, para você treinar. É uma delícia, ó. O que mais que dá 36? 4 e 9. O que mais que dá 36? Professor, 6 e 6 também dá 36, tá ótimo. 6 e 6. E acabou, queridos. Qualquer um desses vai repetir novamente. Então, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, e agora, professor, esqueci. Não, esqueceu nada. Qual que é o sinal da soma? O sinal da soma é negativo. Se o sinal da soma é negativo, ele vem para lá direito. Sempre aqui vem o sinal da soma, ó. Ah, é verdade. Ok, ó, o sinal da sua soma, ele é negativo. E agora, qual é o sinal do seu produto? Como aqui é produto, é multiplicação, o sinal dele é o quê? Ah, o sinal dele é negativo. Então, se o sinal é negativo, você vai trocar o sinal da soma. Se é menos, fica mais. Exatamente isso, ó. Exatamente isso. E agora, meu querido, a sua soma tem que dar quanto? Menos 35. Vamos ver lá. Mais 1 menos 36, menos 35. Então, queridos, não preciso nem continuar. Como a soma tem que dar menos 35, é a primeira linha. Então, a resposta vai ser 1. A resposta, então, vai ser 1 e menos 36. Professor, faz das outras para ver a soma quanto daria. Ó, se eu pegasse a segunda linha, aqui daria menos 16. Aqui daria menos 9. Aqui daria menos 5. E aqui daria 0. Mas ele quer que a soma seja quanto? Menos 35. Portanto, a resposta vai ser a resposta então seria 1 e menos 36. Ok, meus queridos? Vamos para mais uma aqui, ó. Como aqui é menos 5x quadrado, eu vou dividir tudo isso por menos 5. Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos
5x menos 24 igual a zero. E agora, professor, você vai trocar o sinal do meio, de menos 5 fica 5, e mantém o sinal do último, que vai ser menos 24. Sempre no meio é soma, e sempre no último é produto. Então, nós vamos pegar esse produto 24 e achar os fatores dele. Vamos fazer aqui, ó, aqui embaixo, os fatores do 24. Vamos lá, queridos. Vamos colocar números, dois números que multiplicaram a 24. Começa do menor para o maior, ó, 1 e 24. Começa pelo óbvio, tá bom, queridos? 2 e 12. 3 e 8. 4 e 6. E acabou. Ok? Acabou. Só que ele quer que a soma... então vamos primeiro para o sinal. Depois a gente pensa em soma. Vem para mim aqui, olha que lindo isso, ó. O sinal da soma, ó, quando não tem nada, ele é positivo, ó. Então, sempre do lado direito aqui, eu vou colocar quem? Professor, sempre do lado direito, você vai colocar o sinal da soma, ó. Tá, ó. Pronto. Aí você olha para o sinal do produto. O sinal do produto é negativo. Então você vai trocar se é mais, aqui vai ficar menos. Perfeito. Agora, sua soma tem que dar quanto? 5. A primeira linha, soma dá 23. A segunda linha, soma dá 10. A terceira linha, opa! A terceira linha, se eu somar menos 3 com 8, dá 5. Então, as raízes vai ser menos 3 e 8. Resposta do problema. Então, meus queridos, terminamos de fazer raízes inteiras. Agora nós vamos achar problemas que têm raízes fracionárias. Ah, professor, mudou tudo, agora eu estou perdido. Não, meus queridos, vem para mim aqui, que é super legal. Como faltou de fazer essa G, queridos, eu pulei, não foi proposital, não, foi sem querer, eu nem percebi. Eu vou deixar para vocês resolverem e colocar aí nos comentários qual seria a solução, ok? E aí nós vamos já para as raízes fracionárias. Nas raízes fracionárias, se o A for diferente de 1, você já sabe que a raiz ela vai ser fracionária. Pelo menos uma das raízes vai ser uma fração, ok? Então, vem para mim aqui. Toda vez, queridos, que o seu A for diferente de 1, significa dizer que uma das raízes, pelo menos uma delas, vai ser uma raiz fracionária, ok? Vamos para a resolução. Olha só, quem está do lado do x² é 3. Quem está do lado do x² é 3. E eu não posso operar dessa maneira. O que eu faço? Eu pego esse 3 e mando ele lá para o 6. E ele vai multiplicando. Então, essa raiz passa a ser o quê? x² mais 7x. Olha lá, 3 vezes 6 menos 18 igual a 0. Ah, professor, então quando você faz isso, automaticamente, agora o A passou a ser 1 e o resto continua fazendo a mesma coisa. E exatamente isso, meus queridos. Agora você vai resolver como se fosse igual às anteriores. Ó, x² mais 7x menos 18 igual a 0. Aquele mesmo ritual, troca o sinal do meio sempre, se é positivo vai ficar negativo. E mantém o último menos 18. E aí sempre no meio é mais. E sempre o último vai ser vezes. E aí você vai fazer o que, professor? Eu vou fazer os fatores do número 18. Então, 1 vezes 18, eu começo pelo elementar. 1 vezes 18 dá 18. 2 vezes 9 também dá 18. E 3 vezes 6 também dá 18. E agora, qual é o próximo passo? Só para eu lembrar, professor? Vem para mim aqui, queridos. Agora você vai olhar para o sinal da soma. O seu sinal da soma tem que ser negativo. Então, sempre do lado direito aqui vai ser o sinal da soma. Ó. Menos, menos e menos. E agora,
Se o sinal do seu produto for negativo, você vai trocar o sinal e colocar aqui do lado esquerdo. Ó. Onde é menos, fica mais. Onde é menos, fica mais. Onde é menos, fica mais. Acabou o problema. O que tem que fazer agora? Ver qual deles onde a soma dá menos 7. 1 menos 18, a soma vai dar menos 17. 2 menos 9, a soma deu menos 7. Que é o que tem que dar. Então, já sabemos que é a segunda linha que está satisfazendo. Então, quem são as raízes? 2 e menos 9. Só que tem um detalhe, queridos. Nós não fizemos um ajuste aqui, não foi o 3 que foi multiplicando, ele foi multiplicando, agora ele vai voltar. Ele volta de que jeito? Ele vai voltar dividindo. Ah, então você vem aqui na raiz agora, aquele 3 foi multiplicando, agora ele volta dividindo. Então a sua raiz, então resumindo, as raízes seriam então, finalizando, 2 terços e menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então as suas raízes final seria 2 terços e menos 3. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, como o nosso A é negativo, nós vamos multiplicar ele por menos 1. Multiplicando por menos 1, ele vai ficar, então, 12x quadrado menos x menos 6 igual a 0. E agora, professor, agora você vai mandar exatamente o quê? O 12 passear. Ele vai de que jeito? Vai multiplicando. Então, esse 12... ele vai multiplicar por 6, então ele vai multiplicando. Vai ficar como então, queridos? X ao quadrado menos x menos 12 vezes 6, 72. E agora o resto? O resto você já sabe. Troca o sinal do meio, de menos 1 fica 1 e mantém o menos 72. Sempre no meio é soma e o último é uma multiplicação. Ok, queridos? Professor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os fatores do número 72. E os fatores do número 72, vem para mim aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o mais simples. 1 e 72. 1 e 72. Vamos fazer os fatores do 72. Quem são os fatores do 72, queridos? Vamos fazer aqui, ó. Os fatores do 72. Vamos fazer aqui, ó. Ah, você vai fazer os fatores do 72, professor? Exatamente isso. Vamos lá. 1 e 72. O que mais? 2 e 36. O que mais? 3. Olha que bonito para você aprender, treinar a multiplicação, ó. 3 e 24. 4 e 18, 6 e 12, 8 e 9. Ok, meus queridos? Professor, e agora que eu esqueci, fala para mim o que eu vou fazer. Agora você vai olhar o quê? Para o sinal, olha só que lindo isso. Olha para o sinal da soma, quando não tem nada é positivo. Então, sempre do lado direito é o sinal da soma. Então, todos esses aqui vão ficar positivo. Ok? E agora, professor, agora o sinal do lado esquerdo, você vai olhar o quê? Para o sinal do produto. O produto está dando que o sinal é negativo. Então, se vai ser a mais, vai ficar o quê? Vai ficar menos. Ah, professor. E agora? Agora é elementar, meu caro Watson. Se eu somar menos 1 mais 72, dá 71. Ok? Menos 2 mais 36 dá 34. 34. Menos 3 mais 24 dá 21. Menos 4 mais 18 dá 14. Menos 6 mais 12 dá 6. E menos 8 mais 9 dá 1. E ele quer que a soma dê 1. Então é a última linha que isso aconteceu. Ah, professor, agora entendi a ideia. É bem simples então. E lê exatamente isso, queridos. As raízes vai ser o quê? Menos 8. E 9. Mas terminou o problema? Não, vamos para mim aqui, meus queridos, está quase no fim. Porque o número 12 que foi multiplicando, agora ele vai fazer o quê? Ah, professor,
Agora ele vai voltar dividindo, exatamente isso. Se ele foi multiplicando, agora ele volta de que jeito? Ele volta dividindo. Então, a solução que estava menos 8 e 9, vou colocar aqui, ó. As raízes que era menos 8 e 9, que eu vou colocar aqui, vamos colocar de vermelho para você enxergar bem. Então, você vai dividir por esse 12, ó. Ah, professor, então você divide por esse 12, exatamente isso. Então, qual seria a nossa resposta? Vamos colocar aqui, ó. A nossa resposta, meus queridos, vai ser, então, as raízes vai ser o quê? Menos 8 sobre 12 e 9 sobre 12. Queridos, eu vou fazer um puxadinho aqui, desculpa aqui, mas vou ter que fazer um puxadinho para a gente concluir esse problema aqui, ó. Só para ficar bonito, ó. Vamos concluir ele aqui, ó. Ok, ó, nós encontramos, então, as raízes menos 8 e 12. Que se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, vai ficar menos 2 sobre 3. E a outra raiz, que foi 9 sobre 12. 9 sobre 12. Que se eu simplificar por 3, dá 3 quartos. Então, a nossa resposta seria menos 2 terços e 3 quartos. Vamos para o nosso último caso. X ao quadrado menos 5 sextos de x mais 1 sexto é igual a zero. Como tudo é igual a zero e eu tenho denominador, então eu vou multiplicar todo mundo aqui em cima por 6. Então vai ficar 6x quadrado menos 5x mais 6. Então 6x... Então vai ficar 6x quadrado a 6x quadrado. 6 vezes 5, eu vou cortar esse 6 com 6, então aqui vai ficar só 5x. Vou cortar esse 6 com 6, vai ficar apenas 1. E tudo isso igual a zero. Agora, queridos, aquilo que você sabe, eu vou pegar esse 6, vou pedir para ele dar uma passeada. Quando ele vai passear, ele vai multiplicando. Então, vai ficar como? Ah, professor, entendi. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O resto você já sabe, você vai trocar o sinal do meio, de menos 5 fica 5, e o último mantém o mesmo sinal. Sempre no meio é soma, sempre do lado, o último é multiplicação. Você vai fazer os fatores de 6, 1 vezes 6 dá 6, e 2 vezes 3 dá 6. E agora, professor, agora eu vou pegar o sinal da soma. E quando não tem nada é positivo. Então, o sinal da soma fica sempre do seu lado. Então, positivo. E agora eu olho para o meu produto. Também é positivo, então mantenho o sinal. Ok? Ó. Se eu somar dá 7. Se eu somar dá 5. Mas ele quer que a soma seja 5, então a resposta vai ser 2 e 3. Professor, terminamos o problema? Não, aqueles 6 que foi multiplicando, o que acontece? Ah, ele volta dividindo, professor. Então, se ele foi multiplicando, ele vai voltar dividido. Então, a sua resposta, se ele volta dividindo, você vem aqui, então, nesse 2 e 3 e vem colocar o quê? Você vai colocar o seu 6 aqui e vai colocar seu 6 aqui. Será nada mais e nada menos que 2 terços, ou seja, 2 sextos e 3 sextos. Mas 2 sextos dá para simplificar, então vai ficar 1 terço. E 3 sextos dá para simplificar, que dá meio. Então a sua solução seria 1 terço e meio. Professor, não entendi por quê. É simples, meu querido. Depois que você encontrou 2 sextos, você vai simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Então 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. E aqui você vai simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. E aí concluímos as raízes dessa equação. Conforme vocês podem perceber, queridos, que não há dificuldade em resolver esse problema, basta você treinar.
É muito simples, é muito tranquilo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Isso é muito importante para o canal, é muito importante para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!